Ah, é? Presta aqui de boa. Vamos com mais 10 para Bom, boa tarde a todas e todos. Quero agradecer o convite da organização do seminário para estar aqui hoje, poder ouvir as experiências de lutas expressivas do nosso continente e também compartilhar a perspectiva que nós estamos tendo sobre a situação brasileira. Eu vou falar, evidentemente, sobre o Brasil, o processo político que nós vemos, a experiência dos governos petistas, mas é claro, isso ficou bem demarcado, tanto na mesa da manhã, como agora na fala da Viviana, que há muita proximidade entre a nossa experiência e experiências de países irmãos e vizinhos. O golpe institucional que se deu no Brasil esse ano, ele marcou o início de um período duro de expoliação, um período de medidas extremamente regressivas desde o ponto de vista social contra as maiorias. Essas medidas estão em curso. Essa semana houve uma das votações da PEC que busca constitucionalizar, emenda constitucional, por 20 anos uma política de austeridade no país. Algo sem precedentes. Tem reforma da Previdência, reforma trabalhista, uma série de pautas foram tocadas, o Juarez falou nisso no período da manhã, que estão em questão. Agora, o golpe, além de marcar o início de um período amplo de regressão social, o golpe também marcou e simbolizou o fim de um ciclo para a esquerda brasileira. Me parece que se esgotou um modelo de desenvolvimento que foi o modelo que caracterizou a estratégia dos governos democrático-populares, dos governos capitaneados pelo PT nos últimos 13 anos no Brasil. A grande aposta, e foi o segredo do seu sucesso, mas também dos seus limites, desde quando Lula assume o governo, foi uma aposta de promover avanços sociais para os trabalhadores, para a maioria do povo brasileiro, sem mexer nos privilégios da elite econômica e política do país e sem promover reformas estruturais historicamente pendentes na nossa sociedade. Vejam, de algum modo esse programa foi realizado, né? Programa que ficou conhecido como o famoso ganha-ganha, né? De um lado, principalmente ao se considerar a situação anterior, que era um período de neoliberalismo brutal, você teve ganhos expressivos para as maiorias populares no Brasil. Você teve o impulso a uma política de valorização salarial, do salário mínimo. Você teve a facilitação do crédito popular, o início de uma série de programas sociais que permitiram melhoria de vida e acesso a serviços públicos para milhões de pessoas. Mas, ao mesmo tempo em que essas políticas foram aplicadas, você teve os setores que historicamente mandam na sociedade brasileira ganhando como nunca. Lucros recordes para o setor financeiro, para o agronegócio, para o setor da construção. Seus interesses não foram combatidos exatamente nesse período. E o que tornou possível esse ganha-ganha foi um ciclo de crescimento econômico, por um lado internacional, o aumento do preço das commodities, o crescimento chinês,
mas também as políticas econômicas adotadas pelo governo, né, que souberam se valer dessas circunstâncias internacionais para promover ganhos internos. E com o aumento da arrecadação proporcionado pelo crescimento, se pôde fazer por manejo orçamentário, sem políticas distributivas e estruturais, este ganha-ganha. Agora, é claro, a margem de manobra para isso começa a se limitar após o estouro da crise internacional. Porque a situação internacional se reverte, o preço das commodities baixa, a China desacelera, houve ainda uma política anticíclica em 2009 adotada pelo Lula, que consegue levar isso adiante por mais 5 anos, até estourar em 14. O cobertor encurtou e não dava mais para ter ganha-ganha, tinha uma encruzilhada, era preciso tomar uma opção. Aquele modelo não podia mais, não tinha mais condições de se reproduzir na sociedade brasileira. Nós chegamos a um momento, me parece que essa demarcação é fundamental para pensar o futuro de um projeto de esquerda no nosso país, em que não é mais possível avanços, sequer os menores, sem rupturas. Não há mais margem de manobra na sociedade brasileira para avanço sem um conflito social maior. A encruzilhada significava cortar de um lado. E, lamentavelmente, o próprio governo da presidenta Dilma, a partir das eleições de 14, opta por uma política de austeridade que corta do lado mais fraco, mas mesmo isso foi insuficiente para o capital. O capital queria um programa mais agressivo de espoliação, não via mais margem alguma de manobra para conciliação, e o governo Temer representa a aplicação desse programa agressivo. Para além desse modelo, me parece também que esse momento marca o esgotamento ou a limitação de um modelo de governabilidade. Não apenas de um modelo de desenvolvimento, mas de um modelo de governabilidade. A governabilidade que se tornou padrão desde o fim da ditadura militar na nova república era uma governabilidade por ampla composição parlamentar, não baseada em identidade político-ideológica, mas baseada em mecanismos que são mecanismos que alimentam a corrupção. O sistema político brasileiro, para produzir maiorias parlamentares, gerou um modus operandi de corrupção, baseado na lógica de financiamento de campanha e distribuição de espaços, de nacos na máquina pública. Isso, enfim, esse debate feito de maneira udenista, de maneira seletiva, de maneira fulanizada, como é feito pelos setores midiáticos, evidentemente merece a nossa rejeição. Agora, é preciso reconhecer que a opção feita, e eu não estou entre aqueles que acham que não havia outra opção, a opção feita de manter esta mesma lógica de governabilidade, de se adaptar ao sistema político existente, teve consequências. E essas consequências significaram também reproduzir as mesmas práticas, para além do fato de chocar o ovo da serpente, né? Desses mesmos setores conservadores de direita que vieram a dar o golpe agora. Haveria outra alternativa? Me parece que sim. Reduzir governabilidade ao parlamento é algo temerário. E na situação brasileira, se nós adotarmos esse axioma de que governabilidade é ter maioria parlamentar, não haverá governabilidade de esquerda no próximo período no país. A governabilidade não se faz apenas no parlamento. É evidente que as composições parlamentares estão aí, é um debate,
Mas a governabilidade de um projeto de avanços estruturais, ela tem que partir das ruas. Ela tem que partir de um estímulo à organização social por baixo, à mobilização popular. Isso sustenta governabilidade, isso influencia parlamento, né? E isso dá condições sociais e respaldo para se tomar medidas mais avançadas e mais ofensivas, né? Não me parece possível no Brasil hoje pensar num projeto de esquerda reduzido à governabilidade parlamentar, principalmente no grau de falência desse sistema político. Não há projeto de esquerda viável sem ampla mobilização social. E é preciso reconhecer que este recurso à mobilização social não foi feito nos 13 anos. Né? Ao contrário, houve uma tentativa de pacificação das forças sociais. E que está se pagando preço. Quando se diz, olha, a resistência ao golpe foi muito aquém do que seria necessário. Bom, 13 anos sem fazer luta enferruja, não é? Não é depois estralar o dedo e dizer, vamos todos se levantar e fazer a revolução. As pessoas não vêm. Não é? Então, esse é um preço que se paga. E esse momento de fim de ciclo, de esgotamento de modelo que se coloca para um projeto de esquerda, no meu entendimento, no país, coloca em xeque também uma hegemonia e tem colocado um debate aberto, está nesse seminário, está no dia a dia da esquerda, sobre a necessidade de renovar a esquerda brasileira. Renovar politicamente. Vejam, o PT representou, por seus méritos, né, por ter sido um partido que surgiu de um caldo inédito de lutas sociais, novo sindicalismo, comunidades eclesiais de base, ocupações urbanas, ocupações rurais, surge a quente, no calor da luta social, e com isso impulsionou uma organização que foi hegemonia na esquerda brasileira nos últimos 30, 35 anos. Essa hegemonia hoje está em xeque. Né? Me parece que o Partido dos Trabalhadores perdeu a condição de ser o setor hegemônico da esquerda. Qual é o nosso drama? O nosso drama é que não surgiu nada nesse lugar. E nós estamos numa situação onde setores progressistas da sociedade brasileira, a militância social, perde referência no PT e fica um vácuo. Não surge uma alternativa que ocupe esse lugar. Surgem vários. Nós temos movimentos sociais, temos frentes, temos partidos como o PSOL e outros que surgem, mas não tem condições, cada um pelas suas razões, de ocupar esse espaço ainda. Nós precisamos construir esse campo. Né? A tarefa que está colocada para a esquerda brasileira é construir um campo político, é um partido, é uma frente, é um novo tipo de organização. Bom, esse é o debate a ser feito. Mas é preciso aglutinar o campo político que possa ocupar esse lugar. E me parece que nós temos, desde esse ponto de vista, 3 desafios fundamentais na construção desse campo político. O primeiro que eu queria apontar aqui é a necessidade de um programa político e estratégico que seja um programa contra-hegemônico. Né? Contra-hegemônico no sentido de que as alternativas centristas de conciliação perderam espaço numa sociedade que se tornou tão polarizada quanto a nossa. Quem é o centro hoje no Brasil? Qual é o centro político no nosso país? Mais do que isso, não é? É preciso ter um enfrentamento que seja capaz de, ante a desilusão, a insatisfação social, a insatisfação política, apresentar um programa que apareça como um programa de fora e não ligado ao establishment. Né? Um programa que seja um programa do conjunto da sociedade, que provavelmente num primeiro momento não vai ser majoritário,
vai ser um programa minoritário, né? Mas de uma esquerda que diga claramente, como foi colocado na mesa da manhã, o seu nome e a sua proposta, né? Que não se camufle. Nós temos que dizer para a sociedade brasileira que, para que a gente volte a ter avanços sociais e breque um projeto de regressão no país, é preciso ter reformas estruturais, é preciso fazer reforma tributária, é preciso tocar no tema da propriedade, é preciso tocar no tema da democratização das comunicações, da democratização do sistema político. Esses debates que ficaram na gaveta nos últimos 13 anos, estão pendentes, aliás, desde o comício da Central do Brasil, em 1964. Nunca mais foram colocados a sério na sociedade brasileira desde então, com força política e força social. Um programa que enfrente privilégios, né? E que tenha a condição de ser visto pelo conjunto da sociedade como algo novo e que não se misture na geleia geral do que são o conjunto das meias saídas que estão sendo propostas para a crise. Um segundo desafio, que tem muito a ver com esse, é a nossa capacidade de disputar o sentimento de antipolítica na sociedade brasileira. As últimas eleições deixaram muito claro a profundidade do sentimento de antipolítica. Não só pelo crescimento, que é questionável, eles dizem que o crescimento não foi tão significativo assim em relação às eleições anteriores, de votos nulos, brancos e das abstenções. Mas também pelo perfil de candidaturas vitoriosas em várias cidades. Quem ganha em São Paulo? Por que o João Dória ganha a prefeitura de São Paulo? Porque se colocou, eu não sou político, eu sou um gestor, eu sou um empresário bem-sucedido, eu sou de fora, né? Eu estou fora da política, né? Este sentimento é fortíssimo. Há quem pense que esse sentimento já está capturado pela direita e que não há o que se disputar. Que a direita consegue canalizar a antipolítica para algo que, evidentemente, é perigoso, pode chegar à beira do fascismo, né? Alternativas personalistas, autoritárias. Me parece que há uma disputa aí que nós não podemos nos furtar de fazer essa disputa, né? O sentimento de rejeição à política, convenhamos, ele é justificado. É justificado porque este sistema político não tem sido capaz, na nossa realidade, de canalizar e de dar voz à esperança de milhões de pessoas, às demandas populares. As pessoas têm suas razões para não acreditar nas saídas políticas. E nós temos que fazer esse debate, essa disputa. A questão é para que lado vai essa descrença na política. Se vai para soluções autoritárias, inclusive aqui no Brasil, com muito risco de serem capitaneadas pelo setor do judiciário, né? Que começa a se colocar de maneira evidente como força política, disputando o poder, disputando narrativa social. Ou se isso vai para um projeto contra-hegemônico, né? No mundo, a experiência das duas saídas. Quem canalizou, por exemplo, nas últimas eleições norte-americanas a antipolítica foi o Donald Trump, de forma caricata, pela direita, com um discurso de intolerância nacionalista. Mas, na crise de representatividade, no mesmo tom, espanhola, a principal força, citada aqui, que foi capaz de dar voz à antipolítica foi o Podemos. E o fez isso através da apresentação de um projeto contra-hegemônico, não da negação da política. Essa disputa nós precisamos fazer e ela é parte da construção de um novo campo político de esquerda. E um terceiro desafio, que último, mas não menos importante, na minha opinião, é a necessidade de impulsionar um ciclo de mobilização social no nosso país. Não basta ter programas. Os programas são fundamentais, principalmente num momento como esse. Mas se não houver força social para dar vida política a esses programas, eles se tornam inofensivos, né?
nós precisamos retomar a capacidade de diálogo e de mobilização das massas populares no Brasil. A esquerda brasileira perdeu isso no último período. Perdeu isso em parte porque, um motivo, digo, mais antigo, deixou de fazer o bom e velho trabalho de base. Que, claro, hoje tem formas diferentes. O trabalho de base hoje não é exatamente o mesmo que era feito nos anos 80 pelas comunidades eclesiais de base. Tem outros recursos. O trabalho de base também é atuação em rede hoje. Agora, aquele trabalho nas periferias, de acolhimento de demanda, de dialogar, de se colocar junto às pessoas, de ser capaz de traduzir o sentimento popular em atuação em pauta política, nós perdemos. E não há vazio, nós perdemos, e quem tomou esse espaço foram as igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais. Fazem o que a esquerda deixou de fazer e por isso crescem. E crescem muito. Não só eleitoralmente, como crescem socialmente. Como crescem no imaginário e na disputa da consciência popular. Fazem isso. Para além disso, é preciso retomar uma capacidade de mobilização de rua que passa por entender e legitimar que a rua também é um espaço fundamental de se fazer política. Nós não podemos reduzir a luta política à luta institucional, a luta por espaço no Estado. A luta política se dá nas ruas, com demandas populares também. E neste momento, mais do que nunca, na minha opinião. Porque nós temos um nível de ataque hoje na realidade brasileira sem precedentes no período recente. O pacote que o governo Temer representa é um pacote de... Bom, então, destruindo a Constituição de 88, aquilo que ela tinha de progressivo, com essa PEC. Destruindo, como disse mais cedo Juarez, o pacto varguista com o que estão aprovando o Picado de reforma trabalhista. Em 2 anos, esse governo vai ser capaz de fazer um nível de regressão que a ditadura civil-militar não fez em 21 anos. Desde o ponto de vista dos direitos sociais. A CLT passou incólume pela ditadura. E está aí essa turma em meses ameaçando destruí-la. E qual é o nosso nível de reação social? Limitadíssimo. Nós temos conseguido levar às ruas os setores organizados, já convertidos, os setores militantes. A grande massa do povo brasileiro, a massa das periferias urbanas, continua assistindo o processo, assim como assistiu ao golpe, em casa pela televisão. Como se não tivesse a ver com eles. Como se fosse uma disputa entre políticos. E simples assim. Não foi às ruas de verde e amarelo para dizer fora Dilma, mas também não foi às ruas conosco contra o golpe e não está indo às ruas agora. Conversava no almoço com o companheiro argentino Daniel Filmes e acho que isso tem a ver com a perda de capilaridade nossa, mas isso tem a ver também com a forma como nós fomos desarmados no período pré-golpe. Dizia que na Argentina, o Daniel dizia, seria inviável pensar algo como a PEC. Medidas menos ofensivas estão sendo enfrentadas por multidões nas ruas da Argentina. Isso tem a ver com o fato de que há formas e formas de cair. Se pode cair de pé e se pode cair ajoelhado. Se pode cair pelos bons motivos ou se cair pelos maus motivos. E acho que a forma, particularmente após as eleições de 14, como o governo Dilma se comportou para tentar evitar o golpe, fazer gestos cada vez mais desesperados de recomposição com quem não queria mais recompor coisa alguma, ajudou a desarmar a capacidade de resistência social.
porque minou a base de apoio social desse governo, tornou-o impopular e nos deixou numa situação muito difícil para o enfrentamento. Agora, a história continua e tudo indica que 2017 será um ano que não será marcado pela falta de acontecimentos no Brasil, não é? Ninguém vai poder reclamar muito de tédio, porque vejam, vão aprovar essa PEC, a recessão continua e se aprofunda, o desemprego aumenta, os estados entrando em completo colapso financeiro, os serviços públicos também colapsando. O ano que vem é possível que, seguro, em minha opinião, que nós vamos ter um agravamento do conflito social. E é possível que isso caminhe para a convulsão social no país. Por isso, mais do que nunca, é fundamental que a gente tenha senso de urgência histórica e boa localização política e social para poder canalizar e direcionar esse processo. Porque isso pode ir para qualquer lado. O agravamento da crise social no nosso país pode, por exemplo, significar também o golpe, o pretexto para o golpe dentro do golpe. Pode significar saídas autoritárias. Pode significar a possibilidade da direita capitanear isso. Mas se nós estivermos bem posicionados e com a capacidade de apresentar um campo renovado de esquerda, inserido nas lutas sociais, retomando a atuação de base, com um projeto bem definido e bem demarcado, a gente vai ter melhores condições de disputar os rumos dessa insatisfação social. Me parece que esses desafios são essenciais e nos ajudam a demarcar a pergunta inicial dessa mesa, que é o que fazer. Evidentemente, é duro fazê-los, não é? Não há receita pronta, mas acho que é por esse lado, é por essa direção que a gente precisa caminhar. Isso vai significar amplitude, generosidade, mas também demarcação de posição. Vai significar uma aliança onde estejam os movimentos populares, ou pelo menos o setor mais combativo dos movimentos sociais do nosso país, uma aliança onde estejam setores expressivos dos partidos de esquerda, onde a gente consiga também dialogar com novos movimentos sociais de estrutura diferente, com ativismo de redes. É essa ampla composição que pode nos permitir fazer desse limão uma limonada. Obrigado.